caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Você vê que o texto aqui fala a respeito de Deus convocando os primeiros discípulos, né? E ao chamar ele Pedro e André, ele coloca eles e fala que eles exerceriam a mesma profissão, só que agora seria, em vez de peixe, estariam pescando almas, homens, né? E aí você vê que nós, quando somos discípulos de Jesus, passamos a ser pescadores de homens, pescadores de almas, né, pelo mundo. E aí a gente vê algumas qualidades de pescadores, porque Jesus, quando ele fala aqui que eles serão pescadores, e aí é algo interessante porque há muitas coisas inerentes a pescadores. Um pescador tem muita paciência. Você vê que um pescador, ele vai ao encontro. O peixe não vem até ele não fica esperando o peixe. Ele vai até o mar e ali ele procura um lugar propício e começa a pescar. Não estando ali o lugar propício, ele se movimenta para outro lugar e vai ali para pescar. E ele tem muita paciência, ele fica no lugar esperando, né? Nos dias de hoje a gente vê a impaciência, o imediatismo no mundo evangélico, onde quer que as pessoas venham para Jesus rapidamente de primeira. É claro que haverá peixes que você lançará um anzol e virá, mas haverá peixes que você terá que ter muita paciência. Haverá peixes que serão assim pesados para se puxar, você deverá fazer esforço para trazer, porque são peixes grandes. Aqueles que dão mais trabalho também podem ser um peixe grande, valoroso. Não pode se desistir, não pode cortar a linha, não pode abandonar. Então você, como um pescador de almas, precisa ter essas qualidades de pescador, ter a paciência, ter a iniciativa de ir. E uma coisa muito interessante é que todo pescador, ele vai animado, né? Você sabe que muito se diz história de pescador, que pescador aumenta, que fala, mas isso não é o contexto, mas um pescador são pessoas que têm história para contar, são pessoas muito animadas. Então você precisa ser animado, você precisa ser uma pessoa animada. E só há animação quando você ler a palavra de Deus. O conteúdo que você precisa é da palavra de Deus, né? Você precisa ali e aí você vai ter histórias verdadeiramente, histórias de um pescador de homens, mas histórias que aos olhos humanos parecem mentira, mas são verdadeiras. Essas são verdadeiras. Você poderá testificar na vida daqueles homens que você há de pescar. Então nessa hora, pega a tua vara, pegue ali seu barco, vá aonde tem peixe, vá aonde Deus mandar, porque às vezes estamos numa direção pescando, e nada apanhamos, como foi uma das vezes aqui, mas aí Jesus nos dá a direção, vá para lá. E quando a gente vai, são tantos peixes que mal cabem nas nossas redes, que as redes vão quase se arrebentando. Então devemos seguir a direção de Jesus, isso é o mais importante. Não adianta se o vento balançar, se o vento soprar mais fortemente, ele estando no controle da nossa vida, tudo vai dar certo, tudo dará certo. Então a gente precisa ter confiança. Agora, uma coisa que pode paralisar qualquer tipo de ministério, na verdade qualquer caminhada cristã, é a falta de alimentação. Quando o cristão para de ler a Bíblia, quando ele deixa de se alimentar de Jesus, quando ele para de orar nas suas madrugadas, deixa de comer a palavra, aí ele começa a enfraquecer. Ele começa a ficar frágil, porque ele fica sem força, porque o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. O que alimenta o nosso corpo
é a comida, é o alimento natural, mas o nosso espírito, a nossa alma é alimentada pelas palavras de Deus. Então, que você possa se alimentar de Jesus, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver, como é que você vai compartilhar? Então se alimente, seja cheio da palavra, busque a palavra, se renove. Você não precisa necessariamente, porque eu já vi gente falar assim, mas eu não consigo gravar onde está o texto, tal, a referência. Não precisa. O autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é, e nem precisamos saber qual o homem que escreveu, o homem ou a mulher que escreveu, mas precisamos saber que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele cita em algumas vezes assim, o que está escrito em algum lugar, ele está lá assim, literalmente tem essas palavras, que está escrito em algum lugar na Bíblia, essa passagem. E é assim que você precisa saber a passagem, saber o texto, saber o conteúdo. Aonde está escrito, depois a gente procura. Tem várias ferramentas para se achar, mas você precisa ter o conteúdo da palavra, porque é aqui que te alimenta, é aqui que fortalece. Quando você vê um crente cabisbaixo, você pode ter certeza, ele deixou de ler a palavra. Quando você vê um crente fraco, murmurando, você pode ter certeza, ele deixou de ler a palavra. Quando você deixa de ler a palavra, você fica frágil, vulnerável, porque a palavra é escudo, a palavra é alimento, a palavra é lâmpada para os pés, a palavra é que nos revigora, é que nos vitaliza, porque ela é vida, a palavra é vida. Então, precisamos gastar tempo, investir tempo aqui na Bíblia. É difícil de entender alguém se dizer cristão e não se alimentar da Bíblia. Porque parece que é um crente que não crê. É uma pessoa que afirma ter fé, porém não crê. Não crê que aqui está a chave para que ela possa ter força, que aqui está a chave para as ansiedades, para tudo que ela tem, para os temores dos dias atuais. Aqui tem a chave de tudo. Se você estiver aqui e essas palavras estiverem em você, aí Deus estará contigo, dentro de você, e você será Ele com Ele. É assim que está escrito na palavra. Se você não sabia disso, é porque você ainda não leu. Leia a palavra, invista tempo na palavra de Deus. E aí quando você lê, é bem difícil alguém que está constantemente lendo a Bíblia. Eu acho que é impossível alguém desanimar. Porque se você ler, você vai ver que Jesus dá ensinamentos, porque ele mesmo foi rejeitado. E aí você pode ser um pescador de almas com intrepidez, porque Jesus disse assim: se me ouviram a mim, também ouvirão suas palavras. Se me rejeitaram, também rejeitarão a vocês. Porque se estiver rejeitando você que está levando a palavra de Deus, eles não estão rejeitando você, está rejeitando a Jesus. Então presta atenção, não desanima. Não é você que está rejeitando, não é você que eles estão rejeitando, sim a palavra de Jesus. É muito forte você entender que você é apenas um instrumento. É como uma caneta. Você já viu uma caneta? Se eu deixá-la aqui em cima de um livro, ela não faz atividade alguma, ela não se mexe, ela não escreve, ela não rabisca, nem rabisco sai, a caneta fica intacta. Mas se eu pegar a caneta, aí eu começo a escrever. Nós somos como a caneta na mão de Deus. Se Deus não nos pegar, nada acontece. Mas se Ele pegar para escrever, escreve uma linda história, escreve um lindo livro, escreve coisas maravilhosas. E quando Deus age, você precisa ter certeza, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, né? É Deus que faz em nós tanto querer como efetuar. É Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. Ou seja, se você fez, na verdade quem fez foi Deus. Tudo de bom, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, todo não perfeito vem dos céus. Então, se você fez algo, não foi você que fez, foi Deus que fez através de você. Então, se você não fez, você foi apenas um instrumento. Instrumento não quer reconhecimento. Instrumento não precisa de agradecimento. Instrumento, né, não fica chateado, porque se alguém não agradeceu, se alguém não reconheceu, porque não foi ele que fez, foi quem fez, foi Deus. Então, fique tranquilo, instrumento não fica magoado,
Porque se estão rejeitando você, é a Deus que estão rejeitando. Fiquem na paz e sejam pescador de homens.